O Scott Cawthon, junto com a Steel Studios, lançou o 50º jogo da franquia FNAF, o FNAF Secret of the Mimic. E esse jogo tá absurdo de bom. Os cenários, gameplay, puzzles, por mais que estejam, repetitivos, as perseguições estão muito boas, tá tudo muito bom. Nesse vídeo eu vou falar sobre o jogo, sobre o que ele afeta na história e minhas opiniões sobre. Então, por favor, lembrem-se, antes de virem me xingar brutalmente nos comentários, é tudo a minha opinião. Se você tiver uma opinião contrária à minha, pode falar aí nos comentários. Não vou enrolar muito, vamos pro vídeo logo. Já começando aqui sendo bem sincero, quando o trailer desse jogo saiu e quando o jogo foi anunciado, eu só pensei, não vai ser um jogo nada demais, vai ser mais um Security Breach. Mas eu tava bem enganado. O jogo é muito bom. E eu já quero começar falando de uma das melhores coisas desse jogo: as perseguições. Eu achei todas as perseguições do jogo muito tensas de verdade. A primeira perseguição da Jack foi muito tensa até pra mim, que tava só vendo o gameplay do jogo. Outra perseguição muito boa foi a do Music Man velho lá, que eu não sei o nome. É outra perseguição que é muito tensa. E o que deixa mais tenso ainda é o negócio de você ter que ir pela porta certa, que te dá muita tensão e medo pelo Music Man tá chegando perto. É bizarro. Todas as perseguições desse jogo conseguem deixar até quem tá assistindo com medo e com a sensação de adrenalina. Agora, mudando de assunto, os cenários desse jogo também são muito bonitos. Esse prédio do Edwin Murray é gigante. Só o prédio do Edwin Murray é maior que meu bairro todo, porque puta que pariu. É realmente muito grande e muito bonito tudo ali. A ambientação dali dá realmente uma vibe de 1970 mais ou menos, já que é um lugar que não é muito colorido, mas que consegue mesmo assim ter cenários muito bonitos o jogo inteiro. Eu já falei alguns pontos positivos, mas agora vamos aos pontos negativos desse jogo. E primeiramente, eu tenho que falar dos puzzles desse jogo. Quando teve assim os primeiros puzzles, eu pensei, até que os puzzles são legalzinhos. E os puzzles desse jogo são legais, mas eles têm um problema: são muito repetitivos. Sério, enquanto eu tava vendo a gameplay do Terrorizando, eu sentia que toda hora que tinha puzzle era o mesmo de antes. E isso é uma merda, porque foi uma puta falta de criatividade deles em colocarem sempre os mesmos puzzles em vez de fazer uns mais divertidos. Esse puzzle que tá na tela aí, eu senti muita raiva dele, porque o Terrorizando tava quebrando a cabeça pra passar disso e era só pra pegar um presente. Que é outra coisa ruim desse jogo. Às vezes nesse jogo você quebra a cabeça e passa por algumas coisas difíceis esperando um cenário novo ou um novo áudio do Edwin Murray. Mas quando ia ver, era só um colecionável. Tudo bem que eles são importantes, entre aspas, mas mesmo assim não precisava fazer isso. Por mim seria melhor se deixar escondidos pelos cenários ou sei lá. Mano, se você não quer tomar spoilers do jogo, recomendo sair do vídeo, porque agora a gente vai falar da história dele, sobre o que ele revela e o porquê ele afeta a história de FNAF. Eu quero começar essa parte falando dos 3 finais que tem em Secret of the Mimic. No final ruim, você basicamente só obedece tudo que o Dispatch manda você fazer e entrega o Data Diver pra ele no final. Parece ser de boa, mas não. Porque no final, quando o Arnold está dirigindo voltando pra casa, o verdadeiro Dispatch fala com ele e diz que estava tentando falar com ele faz um tempão e que agora ele estava demitido da Fazbear por ter violado a empresa. Mas então, quem foi que estava falando com ele o tempo todo? Foi o Mimic, que no final do jogo mata Arnold e o jogo acaba. Mas esse não é o final canônico. No final canônico você faz tudo normal no jogo igual no final ruim, mas em vez de obedecer a ordem do Dispatch, você não devolve o Data Diver e fica com ele. Então você fica com o Data Diver e começa uma perseguição do Mimic, que começam a perseguir o carro do Arnold. O Mimic consegue alcançar Arnold e derruba o carro, fazendo ele cair no chão e o Mimic pega o Data Diver de volta. Não sabemos se o Arnold morreu na batida ou se ele sobreviveu. A minha teoria é que ele morreu, até porque, se eu não me engano, nem nos livros é falado sobre ele. Agora, no final secreto, você vai num quarto
que é o antigo quarto da casa do William Afton. Sim, que plot maneiro. E nesse final, Mimic M2 aparece lá, que era para ser uma recriação do David, filho do Edwin Murray que morreu. O Arnold coloca uma canção antiga pro David e ele deixa de ser agressivo e deita na cama com um bonequinho. Então esses são os 3 finais de Secret of the Mimic. Então vamos lá, o que esse jogo afeta a história de FNAF? Cara, todo mundo sabe que a história de FNAF é muito bagunçada desde os primeiros jogos. E sinceramente, com novos jogos lançando, só tem piorado mais ainda isso, cara. A história de FNAF é muito bagunçada. Cara, sendo bem sincero mesmo, FNAF era pra ter acabado no 6 e ponto. Ainda teria algumas coisas pra explicar, mas podia fazer livros que explicassem essas coisas com as histórias. Eu não li nenhum livro de FNAF, então não sei se explicam ou não. Seria muito melhor fazer isso do que continuar fazendo jogos novos que só querem complementar mais história ainda que não é preciso. Agora tem esse novo negócio de que não foi nem o William, nem o Harry que criaram os animatronics, e sim o Edwin Murray. Agora o FNAF tá realmente um cu. E isso é uma coisa que Pop Playtime é bem melhor que o FNAF. Pop Playtime sabe explicar a história nos jogos e em Argus. Além de que Pop Playtime não muda a história dos jogos. Parece que já é escrito desde o começo. FNAF não. FNAF parece que a história tem mudado toda hora. Isso é paia, porque deixa todo mundo muito confuso com a história. Olha, se eu fosse Scott Calton, eu faria talvez um remake dos jogos que expliquem mais a história. Ou ele mesmo faz livros explicando coisas que não foram explicadas direito. Como por exemplo, a Mordida de 87 e o minigame do Midnight Motors. Mas enfim, galera, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você discorda que eu falei, ou se discorda de tudo, pode comentar aí. Talvez o vídeo tenha ficado meio curto, mas é primeiro vídeo. Os próximos vão ser um pouco maiores. Obrigado por quem assistiu até aqui e falou!